Olá, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre PNA. Pode ser que isso já esteja saturado, mas acredito que tem um público no meu canal que vai achar isso muito interessante e é por eles que eu faço esse vídeo. Bom, o que é o PNA? O PNA, ele é o princípio da não agressão, formulado por Murray Rothbard em Ética da Liberdade, tá? Então, esse princípio, ele tem como pressuposto o axioma da não agressão, né? O que é um axioma? O axioma é uma premissa que ela é necessariamente evidente, como, por exemplo, aquele axioma aristotélico de que você não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso é necessariamente evidente, né? Ele é autoevidenciado. Para entender o PNA, é preciso entender o que nós, libertários, entendemos como agressão. Então, nada melhor do que a gente recorrer lá ao próprio Rothbard, né? Então, em Ética da Liberdade, ele fala que agressão é todo o uso de violência física contra uma pessoa, um indivíduo ou um grupo de pessoas completamente inocentes. A gente pode usar como um sinônimo a palavra invasão. Então, como consequência disso, todos têm o direito absoluto de serem pessoas livres e de estarem livres da agressão de terceiros. Então isso implica que todo libertário defenda firmemente algumas liberdades civis, como por exemplo a liberdade de falar, de publicar, de reunir e inclusive se envolver nos famosos crimes sem vítima, né? Como é o caso da pornografia, uso de drogas ilícitas, prostituição, liberdade sexual. Por mais que eu, pessoalmente, né, moralmente, não ache legal algumas dessas coisas, mas todo indivíduo tem essa liberdade por natureza, né, um princípio. Até porque isso não agride nenhum terceiro. Então, se você não invade, se você não viola o princípio de outra pessoa, então todas essas coisas são ok's dentro do PNA. Diferentemente dessas coisas que eu citei, tem algumas questões que hoje são socialmente aceitas por muitas pessoas dentro da sociedade, como, por exemplo, o alistamento militar compulsório, que basicamente é a escravidão de pessoas, né? Como as guerras também modernas ou até as antigas, né, que são chacinas, assassinatos em massa, dentro desse princípio são completamente ilegítimos. Então, dentro do PNA, dentro do princípio libertário, são questões completamente ilegítimas. E aí, por esses exemplos que eu acabei de dar, se você coloca os libertários dentro de uma balança ideológica, você fala, nossa, eles são de esquerda, né? É aí que você se engana, meu amigo, porque os libertários também, né, e porém, entretanto, todavia, defendem umas coisinhas muito importantes que as pessoas de esquerda abominam. Então, o libertário, seguindo esse mesmo princípio, ele também se opõe a qualquer tipo de ataque à propriedade privada. Isso implica se opor à interferência estatal, à tributação, a tarifas, a redistribuição de renda, qualquer tipo de controle governamental ou proibições, né? Então, aí os esquerdistas ficam, peraí, então eles não são de esquerda, né? Eles são fascistas. Então, dentro desse princípio do PNA, da não agressão, toda pessoa, todo indivíduo tem o direito de possuir, de transmitir, né, por meio de legados ou herança, sua propriedade privada, e também de trocar dentro de um livre mercado, coisa que alguns governos de esquerda não fazem, né? Eles abominam, eles acham inclusive que é certo fazer isso em favor de uma outra narrativa, tá? E para nós libertários, qualquer dessas atitudes são injustificáveis, não importa o fim, não importa o fim. Se o meio implica em agressão contra a propriedade alheia ou contra a liberdade individual de cada um, então ela viola o princípio, então ela é ilegítima. Então, dentro da balança ideológica, muitos diriam que nós libertários, somos de direita ou ultradireita ou até mesmo fascistas. Como é que os libertários podem ser taxados em ambos os lados? Isso, na verdade, não importa muito. Esse tipo de rótulo realmente não me incomoda, porque eu tenho uma posição bastante consistente dentro dos interesses, dentro da liberdade de cada indivíduo. Então, isso não me incomoda. Sabe por quê? Porque a minha posição não tem contradição. Veja os esquerdistas, por exemplo. Como eles podem ser
contra o alistamento obrigatório, né, o militar, como eles podem ser contra o encarceramento de pessoas, né, marginalizadas, as pessoas que usam drogas ilícitas, como eles podem ser tão meu corpo, minhas regras, sendo que apoia controle, regulamentação, proibições. Então você simplesmente tira a violência de um lado e coloca no outro. Você está violentando da mesma forma, tá? Você se contradiz. Da mesma forma, as pessoas de direita falam tanto, né, sobre liberdade individual, empreendedorismo, né, sobre a iniciativa privada, mas as liberdades individuais não importam, gostam do controle governamental dentro de certos mercados, enfim, na economia, e quer proibir práticas que eles consideram imorais. Então é uma contradição, entende? Por isso que eu falo que a posição dos libertários é a mais consistente, porque ele se opõe a qualquer tipo de agressão, independentemente do espectro político que ele é classificado, entende? Então, resumindo, o libertário, ele tenta aplicar as mesmas leis morais a todos, não apoia nenhum tipo de isenção ou privilégio para qualquer indivíduo ou grupo. Então é praticamente isso. O libertário, a função do libertário é mostrar o Estado nu, né? O que seria, né, deixar o Estado nu? É entender que hoje apenas o Estado tem permissão para cometer imoralidades, como sequestrar pessoas e falar que é alistamento militar obrigatório, ou prender pessoas que ingerem substâncias não aprovadas pelo Estado e usar o nome de guerra às drogas, ou roubar e espoliar a massa e chamar de tributação, ou até mesmo estimular o parasitismo e chamar de políticas de bem-estar social. E entenda uma coisa, a maioria da população apoiar ou não essas políticas é o que tem de mais irrelevante dentro disso tudo. Eu sei, isso é democracia, mas não importa, né? Se a maioria das pessoas aprovam você violentar alguém. Você está violentando alguém, você fere um princípio daquela pessoa, daquele indivíduo, daquela propriedade. Essas ações, elas não deixam de ser imorais porque a maioria aprova, entende? Porque guerra continua sendo assassinato em massa, porque imposto continua sendo roubo e porque o encarceramento de crime sem vítima continua sendo imoral. Então não importa quantas pessoas votem nisso. E restringir empreendedorismo e restringir pessoas de agirem no mundo continua sendo antiliberdade. E o mais importante, eles têm como finalidade continuar privilegiando alguns poderosos que já estão aí pré-estabelecidos, né? Então, basicamente, o libertário é simplesmente aquela criança da fábula A Roupa do Rei. Se vocês não conhecem, vou resumir um pouquinho essa fábula. Tinha um rei lá, muito rico e tal, que amava status. E um belo dia chegaram dois artesãos muito famosos, se dizendo muito inteligentes, e falaram que tem uma roupa, um estilo de roupa diferente e que eles não são simples artesãos, eles são mágicos, né? E aí eles confeccionaram a roupa pro rei e mostraram assim. Só que o rei, ele olhou e falou assim, ele pensou, né? Não tô vendo nada. E aí os caras falaram assim, mas apenas os mais inteligentes, só as pessoas inteligentes podem enxergar esse traje. E o rei, como queria se passar de burro, ele, né, fingiu que tava vendo. E aí ele saiu na rua e tal, e todo mundo com esse discurso de que apenas as pessoas inteligentes estavam enxergando o traje. E aí, como ninguém queria ser taxado de burro, todo mundo tava fingindo que tava vendo o traje no rei, mas o rei estava completamente nu. No fundo, todo mundo tava vendo o rei peladão, né? E aí uma criança pegou e falou assim, o rei tá pelado, né? E aí todo mundo falou assim, realmente, o rei tá pelado. Rei tá pelado. Fato, realidade. O libertário é essa criança que tá tentando avisar pra todo mundo que o rei tá nu. E essa fábula também demonstra muito o papel dos intelectuais dentro da sociedade, né? Essa história se repete, porque antigamente eram os intelectuais que convenciam a população de que os governadores eles eram divinos, né, representantes de Deus ou o próprio Deus na Terra. Então todas as atrocidades eram justificadas
por essa narrativa. E as ações do governo hoje todas são justificadas pelo bem-estar social. Ah, é democrático, foi eleito democraticamente, então vai ser assim. Então eu trouxe o PNA porque é um básico aí do libertarianismo, mas o próprio Rothbard, ele assume que o PNA, ele é um conhecimento a posteriori, né? Então ele não é uma questão intrínseca aí, ele é baseado a partir de ações pós, né? Ele próprio achava que não dava para explicar de outra forma esse princípio. Mas aí chegou o nosso querido Hoppe e demonstrou através da ética argumentativa que sim, é possível explicar a ética libertária aprioristicamente. Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de qualificar esse vídeo para mim, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e também mandem para mim sugestões de temas que vocês gostariam de ver por aqui. Vamos manter esse debate aqui nos comentários. O que você acha sobre o PNA? Você já tinha ouvido falar? Comenta aqui o que você achou. Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!